Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para o nosso estudo da noite do Centro Espírita Amor e Caridade. Como todos sabem, nossas atividades ainda continuam suspensas por conta de uma obra que estamos realizando no nosso salão e que está na fase final de pintura e reorganização para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos presenciais. Mas há 2 anos, temos mais de 2 anos, né? Temos feito nossas atividades virtuais, gravando as palestras, fazendo aulas de evangelização, o nosso estudo sistematizado às quintas-feiras, o que tem nos propiciado dar continuidade ao nosso trabalho de divulgação, de aprendizado dessa doutrina maravilhosa que estuda e que fala do Evangelho de Jesus aos nossos corações. Nós vamos abrir então o nosso estudo dessa noite com uma prece, como sempre, para que possamos acalmar o nosso coração, aliviar as nossas tensões, liberar a nossa mente dos pensamentos do mundo, das coisas do dia a dia, para que a gente possa então sintonizar com os amigos espirituais que velam por nós em nossos lares, com os amigos que se encontram no Centro Espírita Amor e Caridade, fazendo os trabalhos espirituais que lá continuam acontecendo e colaborando, né, com a nossa alegria, com as nossas boas vibrações, com os nossos pensamentos positivos, para que esses amigos espirituais possam canalizar para todos aqueles encarnados e desencarnados que necessitam. Então vamos orar. Deus, Pai de amor, Jesus, amigo querido, te agradecemos a oportunidade de mais uma vez, reunidos em teu nome, unir os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas mentes, para que a luz da verdade, a luz da espiritualidade, a luz do Evangelho, Senhor, penetre em nosso íntimo, em nossa mente, em nosso coração, em cada fibra, Senhor, do nosso ser, material e espiritualmente falando. Que possamos, Senhor, sintonizados esses amigos bondosos, permanecer com as mentes voltadas, Senhor, para o bem, para o amor e para a paz. E unidos, Senhor, a essa espiritualidade amiga, que possamos, Senhor, devolver com vibrações de paz, de harmonia, de amor, para que elas sejam canalizadas, Senhor, a todos aqueles nesse planeta que precisam de paz, de luz, de bênçãos, de calma e de brandura. Abençoa, Senhor, a todos nós, as nossas famílias, as famílias, Senhor, do nosso planeta Terra. Abençoa, Senhor, a humanidade encarnada e desencarnada desse planeta, Senhor. E que possamos, em teu nome, Jesus, abrir a nossa reunião e que Deus nos abençoe. Muito bem, meus amigos, meus irmãos. O tema que nós vamos trazer hoje, ele está baseado numa mensagem do nosso querido irmão Emmanuel, num dos livros, né, das 5 obras que o Emmanuel tem, em que ele comenta o Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta o Evangelho de Jesus, pequenos trechos, né, dos versículos. Emmanuel comenta nos livros Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e também nesse livrinho aqui, Ceifa de Luz. Então, Pão Nosso, né, são 5. E hoje o nosso tema, o nosso estudo é de uma das lições, no caso que eles são 35, do livro Ceifa de Luz. A lição que nós vamos estudar, que dá título à nossa noite, à nossa palestra, chama-se Ao Sol da Verdade. Então nós vamos estar falando aqui, né, inspirados por Jesus, inspirados por Emmanuel, ao sol da verdade. E o versículo que Emmanuel ele encontra, que ele se propõe a comentar, está no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, quando João coloca assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Então, Emmanuel ele vai comentar esse pedacinho de João. E quando vier o Espírito de verdade, ele nos guiará para a verdade. A gente já pode imaginar, já pode começar pensando que o Espírito de luz mais perfeito, mais puro, que esteve no nosso planeta, que é Jesus,
ele sim trouxe as verdades que reluzem, né? Que são translúcidas, as verdades puras, que atravessaram os séculos, atravessaram mais de 2000 anos e hoje se encontram ainda como as verdades. As verdades trazidas por Jesus, da imortalidade da alma, de um Deus justo e único, de um Deus Pai, né? A vida futura que Jesus nos propõe, as virtudes a serem desenvolvidas do amor incondicional, o exercício do perdão, né? O amor ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ele fala o tempo todo sobre a fé que é capaz de transportar montanhas, a fé em si mesmo, a fé na providência divina. Cristo, ele não operou, ele não esteve aqui apenas para um grupo religioso, para um grupo político, ou para um grupo de uma região. Jesus esteve e a sua mensagem foi para todos nós, para toda a humanidade que habita o planeta Terra. Então, as verdades trazidas por Jesus, nós podemos considerar como únicas, como aquelas verdades puras, estabelecidas pelas leis divinas e que, portanto, são imutáveis. Então, quando Emmanuel nos propõe a pensar ao sol da verdade, são as verdades trazidas por Jesus, que estão dentro das leis divinas, das leis criadas por Deus e que abastecem, que servem de base para todo o nosso processo evolutivo, do planeta Terra, dos outros planetas e desse universo que a gente está mergulhado. Emmanuel ele vai comentar, ele começa comentando assim, de que maneira, olha a pergunta, de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que lhe agigantam à frente? Então, de que maneira o Espiritismo vai vencer vários obstáculos que nós temos nos dias de hoje? Há companheiros que indagam. Devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a grés ou a pessoas. E aí, então, Emmanuel ele vai dizer que no mundo que a gente está vivendo hoje, nós estamos vivendo um mundo que a gente é muito convidado a debater. No campo da guerra mesmo, da guerra de ódio, né, dos sentimentos de ódio, sentimentos de rancor, que vão completamente contra as verdades trazidas por Jesus, especialmente sobre o perdão. E muitas vezes a gente entra também na guerra verbal, né, disseminando sentimentos, pensamentos, palavras, ideias e ações de ódio, de rancor, de vingança, né, de desprezo, de cólera. É o que a gente tem visto nos dias de hoje. E a gente tem visto isso de uma maneira muito grande dentro das próprias religiões. Ou seja, muitos religiosos, muitos matizes religiosos, têm um discurso que, embora usem o nome de Jesus, é contra tudo que Jesus vem nos falar, desse amor incondicional, dessas leis divinas de amor, sobretudo, que Jesus vem nos trazer. Então, são criaturas que falam de religião, que se colocam à frente de uma religião ou batem no peito dizendo que estão falando por Jesus, mas estão trabalhando, né, contra Jesus. Emmanuel ele se socorre a seguir a esse primeiro parágrafo, perguntando de que maneira o Espiritismo vai vencer os obstáculos que a gente está vivendo no mundo de hoje, sem guerra, sem participar, vamos dizer assim, da política do mundo. Como é que o Espiritismo vai vencer isso? E Emmanuel ele se socorre, então, da questão 799 do Livro dos Espíritos. Essa questão está no Livro dos Espíritos e Emmanuel, então, ele chama para essa página dele uma questão, que é a questão 799, que fala o seguinte, a pergunta é de Kardec: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, os Espíritos respondem. Então, o próprio Kardec, já preocupado com esse mundo de ordem tão materialista, um mundo com bases tão materialistas, o próprio Kardec, na questão 799, pergunta aos espíritos de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso do mundo, né? Nós sabemos que nós estamos dentro de várias leis divinas. Uma delas, elencada na terceira parte do Livro dos Espíritos, é a lei de progresso, que nos fala que nós não retrogradamos,
nem o nosso planeta, nem nós mesmos, nós não voltamos para trás, nós estamos progredindo. Pode ser que o progresso em algum momento ele possa parecer lento, pode ser que em algum momento a gente possa ver algumas coisas do passado horríveis que a gente não gostaria mais de ver e que a gente vê que tem pessoas querendo buscar coisas do passado, atrocidades do passado para os dias de hoje, né? E nós sabemos que isso não é que o progresso, nós estamos voltando para trás. É porque muitas vezes essas questões têm que aparecer, porque essas questões não estão solucionadas na nossa sociedade. Então ainda temos uma sociedade violenta, uma sociedade repressora, opressora, uma sociedade desigual, uma sociedade em que o mais forte acha que ele vai vencer sempre. Então muitas vezes essas questões elas voltam à tela, voltam em baile, né? Algumas pessoas defendendo isso, né? Atrocidades voltarem a operar na nossa sociedade, e a gente precisa disso para quê? Para que a gente crie, então, não só um discurso, mas uma postura, né? Para que a gente contribua para que eleve a moral dessa sociedade que nós estamos dentro dela, né? Verificando que o que é violento não é bom, né? Que o que oprime é terrível para um planeta que ruma à regeneração. Né? Que as injustiças, as desigualdades, de qualquer ponto de vista, a exclusão, né? a violência e os discursos de ódio, eles são da natureza materialista que ainda opera dentro do nosso planeta. Mas que o Espiritismo pode contribuir, e essa é a mensagem de Emmanuel, para alavancar o progresso da nossa humanidade. E perguntado, então, de que maneira o Espiritismo pode ajudar no progresso da humanidade, os Espíritos vão responder a Kardec no Livro dos Espíritos, e Emmanuel ele resgata, então, essa resposta nessa página chamada Ao Sol da Verdade. Os Espíritos respondem assim: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Então, o Espiritismo pode alavancar o progresso da nossa humanidade, da nossa sociedade, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da nossa sociedade. Diz mais os Espíritos: ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela sua dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. Aí Emmanuel continua dizendo: abolindo o prejuízo de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de os unir como irmãos. Então essa resposta que a gente acabou de ler aqui está no Livro dos Espíritos, na questão 799. Os Espíritos nos dizem que o Espiritismo pode destruir o materialismo. Ele diz que a ideia de vida futura trazida pela mensagem espírita vai mostrar que o homem hoje pode construir e preparar um futuro melhor. Como que ele vai fazer isso? Como é que o homem hoje pode preparar um futuro melhor? Como o homem hoje pode se utilizar dos ensinamentos espíritas para construir um mundo melhor? Não estou falando da religião espírita, não. Nós estamos falando dos conhecimentos trazidos pela doutrina espírita, que são conhecimentos gerais, universais. E aí os espíritos explicam: abolindo o prejuízo de seitas, de castas e de cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que há de os unir como irmãos. E é isso que a doutrina espírita tem nos fazido pensar, a doutrina, falei errado, nos feito pensar, nos feito considerar e muitas vezes analisar de que maneira nós, espíritas, nós que já estudamos o Evangelho de Jesus à luz dessa doutrina tão consoladora, de que maneira nós podemos operar, nós podemos trabalhar e divulgar esses ensinamentos espíritas para que a gente possa romper com o materialismo. É claro que é vivenciando esses ensinamentos, mas que ensinamentos são esses? Então, é abolir mesmo essa divisão separatista de minha religião, de sua religião, e o que você pensa que nos separa, que na verdade somos todos irmãos. Embora pensemos e muitas vezes entendamos a vida de modo diferente,
Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, esse Pai justo e bom que é Deus, que nos criou para a pureza espiritual, para a felicidade, para a perfeição. Então essa é uma questão. Ele diz ali que a gente acabe com as divisões de castas, de cores. É isso mesmo, na medida em que a nossa sociedade deixa de pensar que nós estamos divididos, né, em aqueles que têm muitos valores materiais nas suas contas correntes, que têm muitos elementos materiais que ornem a sua vida, casas, joias, carros, viagens, prazeres materiais, que isso nos divide, porque há tantos no nosso planeta hoje que não tem nada. Então essas desigualdades, elas vão ter que se equiparar. Não é que o mundo vai ser todo mundo igualzinho, ganhando igual, vivendo igual, não é isso não. Mas a desigualdade brutal que permite que um tenha demais, né, exacerbadamente, e o outro não tenha nada e viva na absoluta miséria, é próprio de um planeta muito materialista que é o planeta Terra. O planeta Terra é um planeta em que nós ainda somos muito materialistas, que valorizamos muito a aparência. Não só a aparência física, não, mas a aparência do ter, enquanto Jesus nos convida ao ser, ao que nós somos, a nos modificarmos para esse crescimento global enquanto espíritos imortais, para esse crescimento espiritual, que é o que sobra na essência, porque o corpo material, as coisas, os bens materiais, as coisas materiais que nós amealhamos, ficarão na Terra com o nosso desenlace, com a nossa desencarnação. É assim. É cíclico, né? Nós vamos encarnar em outros corpos, em outras situações, com outros bens, com outros valores materiais, e vamos então crescer de novo do ponto de vista espiritual. Enquanto o homem não destruir essa ideia materialista que provoca todos esses sofrimentos, e que a gente está colocando aqui todas as desigualdades, todas as opressões, todos os discursos de ódio, os discursos que querem eliminar o seu irmão. Fulano é assim, eu quero que ele morra, eu quero que ele se afaste da sociedade, seja apartado, eu não quero nem olhar para ele, não quero saber como ele vive, quanto mais ele sofrer, melhor. Enquanto a nossa sociedade continuar com essa visão materialista, nós ainda estaremos caminhando num mundo de provas e expiações com grande sofrimento. Então, de que maneira o Espiritismo pode alavancar o progresso, né, da nossa humanidade? É nos transformando em seres melhores. Porque não basta apenas que a gente chegue e faça palestra, não basta apenas que a gente chegue e leia o Evangelho, faça o culto do Evangelho no lar, faça somente as nossas orações e frequente esse ou aquele lugar. É necessário que a gente vivencie essas verdades. E no nosso dia a dia, nós observarmos em nós os nossos comportamentos de vingança, de ódio, o nosso discurso, que ainda é um discurso que oprime, a nossa fala, nossas ações, que ainda fazem com que haja grandes desigualdades, porque é na medida em que a gente olha o mundo somente lutando pelos bens materiais, alguma coisa de errado está acontecendo, já que nós somos seres eminentemente espirituais. É isso que a doutrina espírita vem nos convidar. Não é dizer que o Espiritismo vai nos concitar para que a gente se afaste do mundo completamente, não é isso não, mas é viver o mundo, né, sem achar que o mundo é o único lugar, sem achar que as coisas do mundo são os únicos bens que nós precisamos para a nossa felicidade, porque de verdade eles passarão, esses bens, esses valores materiais passarão. Quando? Na nossa desencarnação, a gente vai compreender isso de uma maneira muito, muito grave, muito sincera, muito rápida. Então é necessário que quando encontremos ainda em vigília, no nosso momento de acordados aqui na Terra, a gente olhe para um lado e para o outro e procure amealhar também recursos espirituais, valores espirituais para o nosso crescimento real, que é o crescimento enquanto espíritos imortais. É esse o convite de Emmanuel quando ele nos concita a pensar no sol da verdade. O sol da verdade nos faz observar que o materialismo do mundo é a grande chaga da humanidade. É o que faz onde acha tanto sofrimento, do ponto de vista até espiritual, porque as criaturas estão se matando. Do ponto de vista material, do ponto de vista emocional, de qualquer ponto de vista, o materialismo tem nos trazido, né, na esteira do materialismo, a gente está matando uns aos outros.
em qualquer situação, das guerras destrutivas até as violências diárias que a gente vive no nosso cotidiano. Então é para a gente pensar de que maneira nós podemos, nesse momento de hoje, desculpe, meus amigos, de que maneira nós podemos, nesses momentos que nós estamos vivendo na Terra, realmente fazermos a nossa parte. Não é uma parte grandiosa, porque não nos é dado ainda fazer grandes coisas, mas é o nosso comportamento, o nosso exemplo, a nossa oração, a nossa visão positiva do mundo, o nosso exemplo no sentido de nos colocarmos mais espiritualizados, trazendo na nossa fala, no nosso olhar, na nossa compaixão, na nossa vivência de fé, na caridade que podemos fazer já nos dias atuais, colocando em tudo isso um olhar divino, um olhar espiritual, olhando para o outro não como um ser material, mas como um irmão nosso, que merece o nosso respeito, merece a nossa oração, merece o nosso cuidado, merece, inclusive, que nós olhemos para ele com indulgência, porque se ele erra, nós também erramos. E já erramos tanto nas nossas vidas pregressas. Um mundo novo, um mundo melhor depende de cada um de nós, para que o sol da verdade, trazida por Jesus, chegue aos quatro cantos da terra, chegue nos lugares mais ínfimos, onde haja sofrimento e dor. Para que esses ensinamentos do Cristo cheguem lá, depende de nós, tá certo? Nós vamos ler o finalzinho desse trecho, desse texto do capítulo 35 do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, quando Emmanuel nos concita e fala assim: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências. Então, todos nós somos chamados pelas bênçãos do Cristo a fazermos luz sobre as consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade. Não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito. Não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito. Olha que lindo isso. Não é através da força, da violência, da discórdia, do ódio verbal, do ódio da nossa ação, que nós vamos vencer o materialismo. Mas não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito. É o nosso espírito em ação. É pedindo aos amigos espirituais que sejamos veículos da espiritualidade para a espiritualização do nosso mundo. E Emmanuel continua, ele vai e diz, né, não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. 4 orientações: serviço, fraternidade, entendimento e educação. Quanto o mundo está precisando disso, meus amigos, meus irmãos, que nós nos coloquemos aptos ao serviço, a servir ao outro, a servir ao Cristo, a servir ao nosso Pai, Deus, para que o reino de Deus seja implantado na terra. Nós seremos os ceareiros do Senhor. Nós, ainda esses espíritos tão cheios de erros, tão cheios de mazelas e vícios, nós é que nós temos que nos comprometer a servir a Jesus, servindo ao nosso irmão, oferecendo o melhor de nós, o nosso olhar de perdão, a nossa fala positiva, os nossos sentimentos de indulgência e de paz. Emmanuel nos convida, depois do serviço, que nós hajamos com fraternidade, olhar o outro como irmão nosso. Não é nosso inimigo. Ele pode ser até nosso adversário, mas o Cristo falou: vai, reconcilie-se com o seu adversário. Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E digo mais: amai aos vossos inimigos. Que nos olhemos com mais fraternidade, com mais condescendência, com mais carinho. E ele fala de entendimento, de conciliação, né? De construirmos uma sociedade mais humana, mais justa. Porque nós temos hoje muitas criaturas, e eu repeti aqui, muitas vezes falando de Deus, muitas vezes dentro da nossa própria religião, quando não somos nós.
que falamos de Deus, de Jesus e de todos os ensinamentos do Cristo e estamos a todo momento nos concitando à violência, através das armas, através da resposta odiosa, ou de uma mensagem que não é fraterna, que é uma mensagem debochada, muitas vezes uma mensagem impiedosa, uma mensagem que o cunho dela é esse materialismo mais raso, que quer o mal do seu próximo. Então, Emmanuel fala do serviço, da fraternidade, do entendimento e da educação. Educação. Nunca o mundo precisou tanto de educação, de respeito, de sobriedade e equilíbrio, né? Equilíbrio ao falar, educação de nós mesmos, sobretudo, nós nos educarmos para falarmos com mais brandura, para termos uma posição de mais pacificação, para olharmos o nosso irmão com mais entendimento, com mais conciliação, que a gente ouça o ódio e responda com mais tolerância. Porque se a nossa fala for ser odiosa também, de que vai valer esse espiritismo que nós estudamos tanto? Que a luz dele, o evangelho se revela como luz nas nossas consciências. E Emmanuel nos fala que nós sejamos aqueles que servem e que buscam construir um mundo mais iluminado, um mundo mais educado, começando nesse processo de educação conosco mesmos. Nesse momento, Senhor, amigos, o Senhor nos convida a utilizar os recursos que Ele mesmo nos ensinou, que é o recurso da evangelioterapia, as conversas salutares, os estudos salutares para a nossa consciência, da boa página, da boa conversa, do estudo sistematizado das doutrinas que revelam na sua pureza o Evangelho de Jesus, através da oração, porque Jesus orou. Jesus nos convida a orar por nós mesmos, a orar pela nossa família, a orar pela nossa comunidade, a orar pela nossa casa, o Centro Espírita Amor e Caridade, que continua suas tarefas espirituais e que necessita reabrir suas tarefas materiais e que juntos, com equilíbrio, calma, paz, paciência, estaremos novamente realizando as atividades presenciais, porque as atividades espirituais nunca acabaram na nossa casa. Que nós possamos vibrar pelo nosso SEAC, que nós possamos vibrar pela nossa humanidade que sofre, aquela que está ao nosso redor, né? O nosso Brasil, assim como o nosso planeta, que necessita de tantos momentos, de tanta luz para ser construído momentos de paz aqui no nosso planeta, aqui no nosso Brasil, aqui na nossa comunidade. Então, esse entendimento, essas são as verdades que o nosso querido Emmanuel nos concita, nos convida a vivenciarmos, né? O serviço, a fraternidade, o entendimento e a educação. E assim, à luz da verdade, nós construiremos uma sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna, mais coesa, uma sociedade que não precisará se dividir em castas, em cores, em tribos diferentes, uma sociedade mais humana, mais unida, porque todos nós somos filhos de Deus, nosso Pai. Todos nós somos irmãos desse Cristo amoroso que esteve entre nós, disseminando amor e perdão. Todos nós somos governados por esse mestre maravilhoso que é Jesus, que nos governa, que governa o nosso planeta sobre a égide de Deus. É assim, meus irmãos queridos, que nós terminamos o nosso estudo, convidando a nós mesmos para que possamos fazer a nossa parte. Pequena que seja a nossa parte, que não possamos abrir mão da tarefa que é nossa, que possamos utilizar os recursos que o Espiritismo nos oferece, estudando o Evangelho, através das palestras, através do estudo sistematizado, através do culto do Evangelho no lar, através da boa leitura, através da conversa saudável, que possamos orar muito e vigiar sempre para que as nossas atitudes reflitam as verdades da luz trazida pelo Mestre amado. Eu vou encerrar o nosso estudo, então, com a nossa prece de gratidão a Deus por mais esses momentos. E assim, Jesus, nós encerramos o nosso estudo com a nossa gratidão, com o nosso muito obrigado do fundo do nosso coração, porque aqui estivemos, Senhor, estudando à luz da doutrina espírita. Que possamos arregaçar as mangas
e colocar mãos à obra na nossa vida pessoal, na nossa vida religiosa, no nosso casamento, na nossa vida em comunidade, no nosso planeta, Senhor, para a construção do reino de Deus na terra, um reino de amor e um reino de paz. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais, e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Muito bem, tchau, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.